Guarulhos Web é o veículo de comunicação local parceiro do projeto Jornalismo em Movimento, Combate às Fake News, uma carreta de cerca de 15 metros de comprimento que percorrerá 4 regiões de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, além da capital paulista, no período de 6 de novembro a 16 de dezembro. O projeto é uma iniciativa da Demelo Consultoria, Truquivan e do Grupo Band Rádios. Desde a terça-feira, dia 6, até domingo, dia 11, a carreta ficará estacionada dentro do Bosque Maia. O Guarulhos Web manterá uma redação itinerante no local e seus jornalistas farão entrevistas com especialistas para falar sobre as fake news. Dentro da unidade móvel, o público poderá conhecer mais sobre o termo fake news e como elas se propagam e disseminam inverdades. Para impactar as pessoas e incentivá-las a participar, haverá quizzes gamificados, valendo pontuações e a entrada no Escape the Fake, jogo de fuga com enigmas jornalísticos. Na manhã dessa quarta-feira, dia 7, a repórter Kátia Russões recebeu a jornalista Yara Verônica Ferreira, professora do curso de Publicidade da Faculdade Anhanguera de Guarulhos. Confira como foi o bate-papo. Yara, a gente vai conversar hoje sobre fake news e você, como professora acadêmica, né, deve ter muita informação para passar para a gente sobre esse assunto. E eu queria saber, primeiro, como uma fake news pode influenciar uma sociedade? O que acontece quando uma fake news é disseminada? Então, é muito complicado porque ela acaba, às vezes, até prejudicando a vida das pessoas, né? A gente viu agora no ambiente político, principalmente, era fake news contra um candidato, contra outro, e acaba confundindo a cabeça das pessoas, né, em relação a um determinado candidato, e as pessoas acabam fazendo escolhas erradas justamente em função de ouvir notícias falsas. Então, o que acontece? E se for em relação ao artista, também vai prejudicar a vida, a carreira de um artista, ou seja, de um jogador de futebol, ou até mesmo de pessoas comuns. Porque se você começar a divulgar, por exemplo, uma notícia, houve um assalto não sei aonde, que o fulano de tal participou, e aí? Né? E se aquela história não for real, o que vai acontecer com aquela pessoa? Né? Vai acabar queimando a vida dela como um todo, né? E prejudicando o ambiente familiar, prejudicando a vida dela com amigos, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de emprego dela. Então, é muito complicado a gente trabalhar com notícias que não são verdadeiras e sair divulgando por aí sem confirmar essa notícia. Legal. Dentro do curso de jornalismo, no curso de comunicação em geral, né? Fake news deve estar sendo um papo bem interessante. Como acontece essa base na faculdade sobre fake news? Então, aí, geralmente, os alunos acabam trazendo até essas notícias para dentro da sala, comentando o que aconteceu, né, com fulano, quem que divulgou a notícia, da onde que eles receberam a informação, e aí a gente acaba dando instrução para eles de como é que eles devem trabalhar, né, porque senão fica complicado, né, eles continuarem divulgando a notícia daquela forma. Então, principalmente com alunos de jornalismo e de outras áreas de comunicação também. A própria publicidade também é influenciada em relação a essas notícias, né, porque isso acaba tornando uma publicidade falsa sobre pessoas, sobre fatos que aconteceram. Né, e às vezes até mesmo sobre empresas. Então, dentro da área de publicidade, por exemplo, pode influenciar a imagem que os consumidores têm de uma empresa se estiver rolando uma notícia falsa em relação a remédios ou a produtos que estão contaminados, alguma coisa do gênero. Legal. E como que a gente identifica uma fake news? A gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, né? O que acontece? Primeiro, a gente já conhece, né, a maior parte das pessoas já conhecem os principais veículos de comunicação. Aqui dentro do Brasil, a gente conhece, sabe os nomes desses veículos e tem como a gente checar, né, se esse veículo que está passando a informação existe ou não. Então, seria importante, por exemplo, notar, tem erro de português nessa mensagem? Geralmente as pessoas começam essas notícias com frases bombásticas, que é para justamente chamar a atenção e fazer com que as pessoas abram. Então, é tomar muito cuidado, principalmente com esses títulos bombásticos, que chamam mais a atenção do público. E olhar também o texto, né? O que aconteceu naquele texto? Ele está bem construído? Porque se realmente fosse uma notícia, o jornalista ele toma muito cuidado com o que ele escreve. Tanto em erros de português, você vai notar que textos de jornalistas mesmo não tem tantos, né? Pode até ocorrer um ou outro, mas não tem tantos. E também no detalhe das notícias, a forma como ela é construída. Né? Se você observar o que acontece dentro de uma notícia jornalística, mesmo real, você vai observar que a forma como ela é construída no fake news ela é diferente. Ela é justamente para atrair a atenção das pessoas. E no jornalismo ela é uma notícia passada de forma mais séria. Com o quê? Com contextualização da situação, com pessoas que estão falando, né, declarando sobre aquele determinado assunto, com fontes fidedignas, que é o que a gente costuma chamar do jornalismo. Né? Então, é mais fácil você perceber realmente quando é uma fake news ou não.
Você acredita que as redes sociais têm ajudado nessa disseminação? Tem. Porque assim, olha, o fake news, na verdade, ela existe desde, sei lá, desde que nós existimos como pessoas e temos processos de comunicação, sejam eles complicados ou não. Então, o que acontece? No passado existia, só que não era tanto divulgado, né? E outra, os meios de comunicação no passado eram poucos. Então, se você for pensar lá no passado, a gente tinha uma imprensa? Tinha. Né, mas nem todas as pessoas tinham acesso à imprensa. TV ou rádio, a mesma coisa. Agora, hoje não. Hoje a gente tem um problema ainda maior. Por quê? Porque a internet ela consegue chegar em vários locais e a muitas pessoas. Então, acaba realmente aumentando ainda mais o volume, né, do problema em relação às mídias sociais e outros veículos também de comunicação que estão inseridos dentro da internet. De um tempo para cá, a grande imprensa tem ajudado a detectar as fake news. Qual a importância desses veículos nesse momento da fake news? É importantíssimo, né? Porque se os veículos de comunicação que trabalham com pessoas, que são profissionais, que estudaram para isso, que sabem como é que deve ser passada a notícia, se eles não se envolverem, o que vai acabar acontecendo? Vai cada vez mais ter notícias falsas rodando e não vai ter ninguém tomando conta. Né? Porque não tem um órgão, por exemplo, do governo responsável para barrar uma fake news. O Ministério Público não está sendo acionado para fazer uma barragem de fake news. Então, assim, o envolvimento da imprensa realmente foi uma coisa muito importante. Né? E eles terem criado formas, por exemplo, sites que você pode entrar lá e comprovar se aquela notícia é falsa ou não, foi importantíssimo. Por quê? Porque é o envolvimento de profissionais justamente de comunicação que estão lá tratando dessas fake news e verificando se há um fundo de verdade ou não. Sim. Dentro dos aplicativos de mensagem, nós recebemos bastante fake news. Você acredita que a cultura do aplicativo ainda é precária, por isso que as pessoas disseminam? Sim, com certeza. O que acontece? O aplicativo ele veio para facilitar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo ele acaba complicando, né? Porque as pessoas não têm esse cuidado de verificar, olha, recebi essa notícia aqui, quem que pode me ajudar se ela realmente é falsa ou não? Ninguém se preocupa com isso. Ela recebe, ela achou legal porque é bombástica, porque, nossa, olha, está prejudicando alguém, né? O fulano bateu em ciclano, vamos passar, vamos queimar a imagem daquela pessoa. Então as pessoas não têm essa preocupação com o outro, né, que está envolvido naquela notícia ou até mesmo com a empresa que está envolvida naquela notícia. Então a cultura das pessoas ela precisava ser trabalhada desde lá da mais tenra idade para mostrar para as pessoas, olha, cuidado, porque uma notícia falsa ela pode prejudicar uma empresa, uma pessoa, e isso pode acontecer com você. Não é? Amanhã alguém pode estar divulgando alguma notícia falsa sobre a tua própria vida. Né? Então, acho que isso daí tem que começar a ser uma preocupação lá desde a mais tenra idade nos projetos educacionais também. Tá? E não somente nos cursos superiores de comunicação, por exemplo. Voltando a falar sobre o curso de comunicação, dentro desse curso vocês procuram voltar nessa base de falar para o aluno, você precisa chegar na sua casa e também contar para a sua família o que está acontecendo? Sim, com certeza. A gente procura, né, orientar os alunos, olha, vamos conversar sobre os temas, né, do que está acontecendo no momento. Tá? Então, vamos supor, com alunos de publicidade, o que a gente tem que trabalhar? Olha, cuidado, porque às vezes o que acaba acontecendo? Um fake news acaba virando um meme, né? Acaba virando, além da própria notícia falsa que está correndo, acaba virando um meme. Então, a gente tem que cutucar as pessoas para falar assim, olha, cuidado, cheque antes, converse com a tua família para ver o que eles acham sobre aquele determinado assunto, né? Oriente, porque às vezes o aluno ele está consciente, ele começa a trabalhar de forma consciente com essas notícias e ele percebe que dentro da casa dele também não está sendo trabalhado dessa forma, né? As pessoas costumam montar grupinhos de família e começam a repassar, né, as informações. Então é importante assim que o aluno leve o que ele está recebendo de informação dentro do contexto escolar, seja qual for o nível, também para dentro de casa. Legal. E o que você acredita? Qual vai ser o futuro da fake news? Olha, eu acredito que se as pessoas realmente se unirem, né, nesse contexto eu acho que foi muito legal até a união, né, de projetos como o Fato Fake, né, da Globo, o Boato.org e tal, eles se uniram e são pessoas ligadas à comunicação, são jornalistas que estão por trás da história. Então, se acontecer realmente de profissionais da comunicação conseguirem fazer um trabalho legal, mostrando que, olha, isto não é notícia, e conscientizar as pessoas cada vez mais, olha, busque a informação primeiro,
né, se ela é real ou não, antes de você passar, eu acho que a gente consegue realmente debelar, não tudo, porque ainda vai continuar tendo pessoas maledicentes, mas eu acho que a gente consegue pelo menos debelar das pessoas terem mais consciência de procurar para verificar se é realmente fato ou fake. Né? Então, acho que esse trabalho de profissionais seria muito legal. O que eu acho que precisa ser feito ainda é um trabalho de publicidade sobre justamente esses projetos de averiguação se a notícia é fato ou fake. Né, mais pesado. Eu acho que esse projeto de publicidade não precisa nem ser pago. A gente não tem o horário político que é gratuito, então deveria ter um horário gratuito para justamente mostrar esses projetos que são legais, falando o que é fato ou o que é fake realmente. Você acredita que essa educação para integrar o que é fato e o que é fake pode ser antes também da faculdade? Pode. Eu acredito que deve começar lá já de pequenos, né? Porque muitas vezes o que acaba? Às vezes um coleguinha fala mal do outro, começa a espalhar. Isso daí também é um fake, se você for pensar. Ele pode não ser um nível de comunicação geral, mas acontece na mais tenra infância. Então, se os professores e os próprios pais tiverem esse cuidado de observar o que está acontecendo na vida dos filhos, desde lá de criança, eles vão aprender a lidar com essas coisas de forma melhor. Eles vão ser educados para não sair por aí espalhando boatos, né, e prejudicando as pessoas ou empresas, como eu já disse. Legal, Yara, muito obrigada pela sua participação. Nesta quinta, o Guarulhos Web vai falar com a responsável pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ermelinda Tomé, e com o jornalista Leandro Siqueira, assessor de comunicação da Truquivan e curador do projeto. Entre as outras pautas confirmadas, destaque para mitos e verdades sobre Ayrton Senna, no dia 9 de novembro, com a participação de Paola Santilli, gerente executiva do Instituto Ayrton Senna. E para o bate-papo do Guarulhos Web, com o jornalista Thiago Cazu, professor da São Paulo Digital School. No dia seguinte, o bate-papo será sobre Raul Seixas, com curiosidades contadas por Silvio Passos, amigo do cantor baiano e fundador do Raul Rock Clube, fã-clube oficial do Maluco Beleza. As rádios Bandeirantes e Band News FM transmitirão alguns programas ao vivo direto da unidade móvel.